Este é o Free Speech. Bom, vamos falar da crítica do Trump para a ONU. Acusa a ONU de, entre aspas, estar a fazer uma fraude verde com vista a atacar as economias de países. Enfim, vamos tentar entender o que o Trump está levantando aqui. Na verdade, é um ponto que eu também compartilho. A ONU parece que abandonou sua principal missão, que era trabalhar a favor da paz, e está caçando qualquer pauta para se abraçar e justificar sua existência. Ultimamente, a ONU tenta empurrar a pauta verde, dizendo que as pessoas precisam parar de queimar o carbono. O problema é que as soluções que a ONU sugere são simplesmente uma furada. O mundo simplesmente não vai parar de queimar o carbono para usar energia verde e tudo continuar no mesmo lugar. A demanda de energia que é necessária para resolver os problemas que o mundo hoje resolve a partir dessas fontes de energia simplesmente é impossível de ser resolvida com energia verde. O outro ponto é que a ONU não é capaz de provar que todos os eventos e desastres naturais que nós assistimos estão diretamente associados à questão da queima do carbono. Então, é um grande problema este que a ONU tem estado a tentar empurrar e que não traz nenhum benefício, trava o crescimento econômico dos países e não resolve nenhum problema. Aproveite para se inscrever e também deixe seu like aqui neste vídeo. Matéria do portal O País. Trump acusa a ONU de, entre aspas, fraude verde e ataque no Ocidente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira a Organização das Nações Unidas de, entre aspas, fraude verde por alegada sabotagem às economias nacionais. O governante acusa a ONU de financiar ataques no Ocidente. Então, é o seguinte, para alguém que não entende o que está sendo dito aqui, o Trump, assim como eu, ninguém está dizendo que não existe o aquecimento global. O que estamos dizendo é que, primeiro, não há nada que prova que todos os desastres que assistimos hoje estão diretamente associados à questão do aquecimento global. Este é um ponto. O segundo ponto é que a ONU não é capaz de resolver o problema da demanda de energia que existe hoje usando essas soluções de energia verde. A própria ONU promove esses eventos como a COP30, nessa agenda de Paris que eles inventaram, de que a ideia é consciencializar os países e os governos de estudarem forma de como reduzir a queima do carbono. Mas se você parar para pensar, quando todos esses líderes se reúnem, são mais de, 100 países que vão se reunir num sítio e cada presidente vai para lá com seu jatinho a queimar o quê? A queimar combustível sujo. Então, isto fica uma hipocrisia, estão a perceber? Porque eles estão a ir lá para se reunir, para depois estudarem, para dizer o resto do mundo, vocês aí não queimem energia suja, não queimem combustível sujo, porque vão criar problemas de aquecimento global. Mas eles estão indo lá se reunir, queimando justamente combustíveis sujos para criar mais carbono. Então, que hipocrisia é esta? Este é o grande problema que a ONU tem nessa sua ideia de abraçar uma pauta que parece bonita, mas que é impraticável essa pauta. A Assembleia Geral das Nações Unidas foi palco de várias críticas à própria organização. Na ocasião, nesta terça-feira, o presidente norte-americano Donald Trump classificou a mudança climática como, entre aspas, maior fraude global já registrada e acusou a ONU de fomentar riscos ambientais em nome de uma agenda que, segundo ele, sabota economias nacionais. Então, este é o grande problema. A agenda verde da ONU é uma agenda impraticável. Eu sei que algumas pessoas tentam abraçar esta coisa aqui porque acham que vão ganhar dinheiro. É o caso de Moçambique, é o caso dos países da África e da América Latina. Por quê? Porque a ONU tenta vender a ideia de que vamos pegar dinheiro dos países que queimam mais carbono e vamos dar aos países que não queimam o carbono como uma forma de compensar. É a tal justiça que Moçambique, por exemplo, está buscando, que defendeu o Chapo e defendeu a senhora Lúcia Ribeiro no J20, dizendo justiça climática. Cara, não existe essa coisa, porque sabe o que vai acontecer? Os países que queimam carbono não vão parar de queimar carbono, vão continuar a queimar carbono e a enriquecer e a desenvolver suas economias.
economia. E nós vamos parar, vamos ficar estagnados economicamente, não vamos desenvolver nossa indústria, não vamos explorar os combustíveis sujos, porque afinal nós queremos ser verde. E em compensação, vamos receber o dinheiro de países que queimam mais carbono como uma forma de nos compensar. Mas para pensar, se a ideia é salvar o planeta, de que adianta uns estarem a queimar e outros estarem a receber dinheiro de compensação, não queimar carbono, não desenvolver seus países? De que exatamente isso adianta? Então, é uma solução, é uma furada, este tipo de coisa. Não resolve nenhum problema, porque os outros países continuarão a queimar. 2, é que a solução de energia verde, meu amigo, não é possível resolver a demanda de energia que a humanidade precisa com energia verde. Você já parou para pensar a quantidade de parque solar que você precisa para fornecer energia para o seu bairro? Já parou para pensar nessa capacidade que você precisaria? E, ademais, o problema é que para você produzir essas células solar, para você produzir as pás eólicas que vão gerar a energia verde, você vai passar por um processo de poluição na mesma. Essas pás eólicas não são semeadas, depois nascem verde. As células solares não são semeadas, depois você colhe verde. É um processo de fundição que você precisa para você poder ter esse produto no final. Então, isto aqui é uma hipocrisia. Ninguém está a negar que exista o aquecimento global. O problema é que não há provas que ligam todos os desastres que acontecem à questão do aquecimento global. Na escola nós aprendemos acerca do movimento das placas tectônicas e sabemos o que acontece, por exemplo, quando há movimento das placas tectônicas. Pode acontecer tsunami, pode acontecer sismo, esse tipo de evento. Agora, como é que você liga sismo, movimento de placas tectônicas com aquecimento global? Será que é possível fazer essa ligação? Então, são estas coisas que, sinceramente, parece que a ONU está querendo empurrar uma coisa porque acha-se no direito de dizer para o mundo e o mundo obedecer. E nós vimos isso aqui durante a Covid. A ONU tentando empurrar a ideia de que as medidas que estavam sendo ditadas eram medidas científicas, através ali dos seus subalternos, como a OMS, dizendo que não, todo mundo tem que fazer isso, 2 passos para cá, separação. E nós criticávamos. Por quê? Porque dizíamos que isso aqui simplesmente não faz nenhum sentido. Aqui em Moçambique, na altura eu não tinha canal, mas, cara, era uma insanidade. O governo colocava medidas do tipo, o minibus não pode encher de pessoas, mas umas bombas enchia de pessoas como se fossem lenhas lá empilhado. Quer dizer, a pessoa não poderia ir para a praia, um sítio aberto, mas a pessoa poderia estar entulhado numas bombas. E dizíamos, estas medidas, se o objetivo é prevenir doença, então essas medidas não estão a prevenir doença, mas eles diziam que estava a prevenir doença daquele mesmo jeito. E depois se descobriu que aquilo ali eram medidas políticas, visando assustar a sociedade para explorar a fraqueza da sociedade e os governantes ganharem dinheiro. É exatamente isto que a ONU se tornou. A ONU se tornou caçador de pautas que parecem boas coisas que assustam a sociedade, porque essa questão do aquecimento global assusta a sociedade, porque as pessoas começam a pensar, bom, vamos morrer, então vamos obedecer à ONU. O problema é que o que a ONU está a dizer é impraticável, tanto em termos da solução que está a dizer, tanto em termos de provar que de fato o problema é causado pelo aquecimento global. Tudo o que a ONU está a dizer é um esforço de tentar nos convencer para fazermos o que eles querem, mas não tem como entender isto aqui dentro de uma lógica. Fez referência ainda à questão migratória, afirmando que os programas de ajuda da ONU estariam, entre aspas, viciando um ataque às nações ocidentais. E veja, eu sou contra essa ideia de não querer imigrantes nos países, mas já falei que os países têm direito de tratar este assunto como quiser. A população local, os nativos daquele país têm o direito de não querer imigrantes. Agora, não há dúvida, por exemplo, de que a Rússia usa essa questão de imigrante como uma forma de ataque contra os países ali da Europa e contra o próprio Estados Unidos. Ou seja, a Rússia financia movimentos de pessoas que saem, por exemplo, da África para tentar violar fronteiras de outros países, como uma forma de pressionar politicamente estes países. Então, isto é um ataque e a ONU provavelmente tem alguma ligação com esse tipo de coisa, porque a ONU é praticamente o porta-voz da Rússia. A ONU não consegue criticar a Rússia na sua invasão contra a Ucrânia, mas a
ONU está com a bandeira de criar o Estado de Palestina, quer dizer, porque diz que Israel está causando genocídio ali na faixa de Gaza, mas Rússia não está causando genocídio. Então são esse tipo de coisa que o mundo começa a perceber. E os Estados Unidos saiu do Pacto de Paris, por quê? Porque percebeu que esse pacto, o único objetivo do Pacto de Paris é ganhar dinheiro para um grupinho, enquanto se assusta todo mundo dizendo aquecimento global, para de queimar. Moçambique, há anos atrás, dizia que temos que industrializar e agora está empolerado com os projetos de gás. Agora vamos ter que parar de explorar essas coisas para receber o dinheiro da China, Estados Unidos, Rússia, que são os poluidores, para preservarmos o meio ambiente. De que adianta? Porque eles vão continuar a produzir carbono e a sujar o planeta na mesma. Não existe esse papo de compensação de carbono. É um mercado de estupidez esse que está sendo criado para beneficiar um grupinho de pessoas e atrasar o resto da sociedade. Para o presidente dos Estados Unidos da América, a Europa vive sobre ameaça de entre aspas, monstro de duas cabeças, energia renovável e migração descontrolada. Eu já falei como a Europa foi enganada pelo Putin ali na década de 2000, quando Putin começou a fazer propaganda dizendo que tinha que se parar de explorar combustíveis fósseis, porque isso aí ia acabar com o mundo ia acabar, a água ia sair como petróleo, então todo mundo ia morrer. Putin queria o quê? Queria que todos parassem de explorar essas energias para comprar da própria Rússia. Todo mundo já percebeu essa jogada, mas infelizmente, quando a Europa foi perceber, já estava atrasado. É isto que o mundo quer com a América Latina e com a África. No momento em que a África está descobrindo reserva dessas coisas aqui de petróleo, esse pessoal chega e diz que não, para aí, não explora essas coisas porque vai causar o fim de todo mundo. Meu amigo, se for para a gente morrer, então a gente morre todo mundo. Essa questão de solução verde não vai resolver nenhum problema. É uma ilusão isto aqui. Trump ainda reivindicou o Prêmio Nobel da Paz por se autotitular de ter encerrado 7 conflitos armados. Enfim, esse é outro problema, porque o Trump também tem os seus problemas. Eu acho que essa coisa de Prêmio Nobel por si só começa a não ter mais peso exatamente por conta disto aqui. Porque se alguém começa fazendo algo com a ideia de ganhar aquele prêmio, está claro que essa pessoa provavelmente está usando incentivos errados para conseguir o prêmio. Então, o Trump está tentando encerrar guerras de um jeito que talvez não é um jeito natural de encerrar aquela guerra e o resultado é que essa guerra não vai terminar porque ele quer o Prêmio Nobel da Paz. Então, é por causa disto também que eu critico, porque o jornalista tem a mania de achar que quando alguém já recebeu o Prêmio Nobel é porque é importante. Não, cara, essa gente faz esse tipo de coisa, faz uma forçação para ganhar o prêmio, para depois dizer todo mundo me obedeça porque eu ganhei o Prêmio Nobel. Cara, não quer dizer nada, é um lixo esse tipo de coisa. Então, o Trump não pode forçar o fim de guerras que não estão em condições de terminar porque ele quer o Prêmio Nobel da Paz. Mas a crítica dele sobre a ONU, a fraude verde, é válida. A ONU está perseguindo pautas que não têm nenhuma lógica.